E eu espero só que passou o impeachment, passou isso daí, como o Dorival mesmo disse na coletiva, que a gente possa ter paz, pelo menos política. Não, a situação do Memphis é que o Fabrício Romano, que é aquele repórter internacional, de mercado, tal, o mais conhecido no mundo, deu que o Memphis tem 3 já ofertas, ou sondagens, ou perguntas de 3 clubes europeus. Me lembra um pouco, eu não vou comparar o jogador, tá? Eu vou só comparar a personalidade. Esquece o jogador. Eu estou comparando quase que o ser humano. O Viola, quando começa, não tinha medo de nada, driblava, apanhava e levantava, e era folgado, e fazia o perde-pressão, e marcava a zagueira experiente. Lá, nação corintiana. Bora para mais um react aqui. Vamos ver o Vessone aí dando aula para os jornalistas sobre o Coringão e depois eu dou minha opinião. Bora lá. Uma boa, excelente vitória do Corinthians sobre o Vasco, que alivia demais o time, pode focar muito na Copa do Brasil agora, Vessa. E hoje tem eleição, além de tudo. Vai para o clima de eleição muito mais leve. Boa vitória do Corinthians, hein? Que pese o Vasco não jogando nada. Depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre o Diniz, os chiliques e tal. Pois é, uma vitória, antes de mais nada, justa, né? Muito justo. O Corinthians, para mim, foi o melhor do jogo, do começo ao final, do primeiro minuto ao último. Esse 3-2 para mim é até um pouco mentiroso, pela diferença de um gol só no placar. Era no mínimo para 3-1, aquele gol no finalzinho é meio bobeira ali do Corinthians, era mais justo. Verdade. Até o 3-0 eu acho que não seria nenhum absurdo, não. 3-0 tava de boa. Sobretudo diante de um time que jogou com 5 reservas dos 6 da frente. Quando você joga com 5 reservas dos 6 da frente, isso é muita coisa. Você tinha o Hugo Souza e os 4 zagueiros. E o Ranielli. Os outros todos eram reservas. Se você pegar o jogo do derby da Copa do Brasil, Martínez fora, Carrilho fora, Memphis fora, Yuri fora e até o Garro foi preservado por conta do lance do joelho. Então você joga sem 5 de 6 e tem o comportamento que o Corinthians tem, com o estádio lotado como estava. Eu estava lá em São Januário. Um ambiente bem forte, sobretudo no início ali pro Vasco. Ainda uma torcida que tinha esgotado os ingressos, empolgada com 6-0, meio que ignorou o que aconteceu no meio de semana lá em Caxias. Então, assim, você vai com 10 da base em 25 relacionados. 10 de 25. É bastante. E você, sem 5 dos 6 da frente titulares, eu acho que é uma vitória muito grande do Corinthians. Não é qualquer vitória, não foi qualquer vitória. O time não ganhava 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então já era um número bem impactante. Jogou muito. Se você deixa o Vasco ganhar de você cairia lá para baixo, ele sairia da situação que ele está e ele teria um jogo a menos ainda. Então o Corinthians ficaria numa situação muito complicada, ainda mais na semana que vem aí. Como eu costumo brincar, né? De tédio o corintiano não morre. Hoje à noite tem uma eleição. Daqui 2 dias tem a quartas de final da Copa do Brasil. E no final de semana tem o derby. Então, só isso que vem pela frente. Então, você ir para essa semana tão decisiva, com tanto acontecimento importante, com mais uma derrota, sem ganhar 7 jogos, perto da zona de rebaixamento, seria realmente um cenário muito mais complicado para o Corinthians. Então, é aquelas vitórias que realmente tranquilizam de alguma maneira, dão um pouco de paz para o ambiente, para esses 3 eventos muito importantes que vem por aí. O Dorival estava ali com aquela pressão tradicional que vem acontecendo nos últimos tempos diante da sua situação, porém, hoje à noite define o presidente, aí, como ele mesmo pede, né, na coletiva, se tiver um pouquinho mais de paz para todo mundo, que a partir de hoje à noite a paz, pelo menos essa paz política, começa a reinar para que o CT também possa de alguma maneira caminhar em paz. Então, foi uma vitória justa, com alguns destaques também individuais, que eu acho que é justo a gente falar. O Maicon voltou a jogar muito bem, estava um tanto quanto subido, tinha voltado de lesão, não é pelo gol não, ele faz um bom jogo. O Bidon, que estava jogando mal, faz um bom jogo também. O Bidu, cara, com aquele jeitinho simples ali na lateral esquerda, fazendo bons passes, bons lançamentos. Mas eu queria destacar o Guinegão. O menino tem 18 anos, menino não sente, era só o segundo jogo dele como titular.
tem 4 ou 5 agora, já tem 2 gols e parece não sentir a camisa. Joga e entra. Me lembra um pouco, eu não vou comparar o jogador, tá? Eu vou só comparar a personalidade. Esquece o jogador. Eu tô comparando quase que o ser humano. O Viola, quando começa, não tinha medo de nada, driblava, apanhava e levantava, e era folgado, e fazia o perde-pressor, e marcava a zagueira experiente. E aí o Guinegão, uma surpresa grande, e um bastidor aqui, o Corinthians tentando protegê-lo. Ele ganha como melhor lá da transmissão, não dá entrevista. Toda a imprensa lá do lado de fora pediram para ele falar, o menino faz gol, tal. Pô, o momento dele, não vai dar entrevista. Enfim, eles estão tentando blindar o menino. Eu não sei se até que ponto esse lance de... Eu penso de verdade ao contrário disso. Encarar a imprensa, os microfones, dar entrevista, eu acho que você ajuda o menino a crescer. Você dá maturidade para o menino. Depende. Só se ele estiver preparado para isso. Talvez não esteja. Talvez não esteja. Pode ser, Massa, mas... Para falar na boa, pior é se o cara perde um pênalti. Então, para falar isso. É uma coisa. Agora do cara não... E eu tô usando um exemplo, sempre na minha cabeça, do Murilo zagueiro. Ele entra 5 minutos contra o Remo, numa quarta-feira, aquele é o único jogo do Cuca, lembra? Lá quando eles classificam. Mas ninguém nem percebe que ele entra no final. Faltava 5 minutos. Final de semana, Danilo, interino. Lembrou dele do Sub-20. Põe ele no derby. Allianz Parque. 1-0 Palmeiras. Quando eles perdem. Ele sai na zona mista. Murilo, você fala? Falo. Levantou a cabeça. O Murilo jogava demais, hein? Falou numa boa. Você é louco. Pô, tem alguém diferente aí. O cara tá na Premier League hoje. Claramente a postura dele, encarando o primeiro jogo dele praticamente, uma derrota num derby, na qual ele faz parte como zagueiro, e ele encarou ali, tinha alguém diferente. Hoje o cara tá na Premier League. Então, eu queria só destacar o Guinegão, que o menino me parece com 18 anos, acabou de fazer, ele tinha 17, acabou de fazer 18, e eu realmente me parece alguém interessante, que o Corinthians pode ter bons frutos aí ali na frente. O Vessone ainda vai falar da parte política do clube, vai analisar mais o jogo, tá, pessoal? Continua aí. Eu só queria dizer que o jornalismo respira, cara. Como é bom ouvir o Vessone falando de futebol, cara. Não é porque ele é corintiano, não. Mas como é bom ouvir ele falando de futebol. Uma pessoa que entende, esclarecida. Cara, admiro demais o Vessone. Ele é muito, muito bom. E eu concordo com tudo que ele falou. O Corinthians foi muito bem. Era 3-2, foi mentiroso. E o Guinegão, pra mim, ele tá bem desde o primeiro jogo. Ele entrou meio afobado, fez muita falta. Ele não erra domínio, ele não erra passe, ele não fica fazendo falta de ataque toda hora. O Yuri Alberto faz falta de ataque toda hora. Isso aí me irrita no Yuri. O Yuri é muito bom, tá? Ídolo. Mas faz muita falta de ataque. O Guinegão fez uma falta ontem. Uma falta de ataque. O Guinegão não faz falta de ataque, cara. E pra mim tá jogando muito o Guinegão. O Kaique também tá jogando bem, mas o Guinegão tá jogando demais, cara. Agora, Arnaldo, você falou, né? Aquela vitória que clareia o futuro, né? Pode pensar na Copa do Brasil, tem eleição hoje, tudo outro clima, né? Depois você ganhar um confronto direto, que era contra o Vasco. Pois é, eu acho que essa descrição do cenário do campo do Vessone para esse jogo era um jogo decisivo. Depois dessa partida, o Corinthians jogaria contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Palmeiras. Se ele perde, ele estaria lá próximo da zona de rebaixamento e ainda teria o derby na sequência. Ficaria numa situação delicada, independentemente do resultado da eleição. E aí conseguiu essa vitória, acho que dá uma rodada, ajudou uma respirada boa para poder se dedicar completamente ao jogo do Atlético Paranaense e depois o derby. Eu acho que agora fica mais claro o cenário do campo do Corinthians, não fora de campo, do campo do Corinthians para a temporada, jogar tudo na Copa do Brasil, ainda mais com as mudanças de calendário por parte da CBF. Tem uma influência grande em tudo que vai acontecer daqui para frente. Né? Time apoiando, o Corinthians acabou não participando diretamente disso, mas quem joga a Copa do Brasil teve uma espécie de benefício nessa mudança toda, na minha opinião. E ele tem boas condições de passar do Atlético Paranaense, mesmo que o Atlético Paranaense tenha vencido no final de semana, em Maceió, contra o CRB, e jogar o brasileiro para ficar ali no meio da tabela, enfim, tentar se aproximar um pouco da zona de da zona de classificação e não mais da zona de rebaixamento a partir dessa aproximar do G6, vitória. né? Porque se a Copa do Brasil não der, é o G6, pelo menos. No momento, e o Dorival Júnior é um sujeito curioso, um técnico curioso. Muitas vezes, quando ele fica no limite de
de pressão ou de questionamento de trabalho. No jogo limite, o jogo limite aconteceu em vários outros clubes, dá a ele a vitória. É uma vitória importante num jogo importante, foi o que aconteceu. E acho que ontem o time, curiosamente, mesmo desfacelado, teve padrão, escolhas certas e mereceu ganhar. E agora quem vai se virar é o Vasco, Tironi, porque aí passou a bomba para o outro lado, né? Também tem a Copa do Brasil Vasco, mas pressionado que está, o Fernando Diniz daquele jeito, e mostrando que o Vasco da goleada sobre o Santos foi o Vasco do lampejo. Torcer pro Vasco na Copa do Brasil, né? Pra nós pegar eles na final, né? Seria bom demais, hein? Uma vitória, mas foi só aquilo. O Versa tinha falado sobre a freguesia, né, do Vasco para o Corinthians no século, é uma coisa impressionante. Vamos dar uma olhada aí. Tem uma tela com isso, Massa. Cadê a tela? Temos. Acho que é por isso que o Massa meteu o normal do Pascoal, velho. Em confrontos diretos no século XXI, 23 vitórias do Corinthians, 15 empates, apenas 6 derrotas. Nem parece uma coisa entre dois times gigantes, né? Aproveitamento de 64% do Corinthians e 25% do Vasco. Como mandante, 14 vitórias do Corinthians. O Vasco apenas 5 vitórias, 9 derrotas como mandante. Aproveitamento de 74%. E o aproveitamento como visitante do Corinthians é 53%, do Vasco é 15%. Esses são os números muito impressionantes, esses, Massa. Esse time de outra divisão, né? Cara, assim, o Vasco tá vivendo um momento agora de entre SAFs, né? Que é uma coisa nova. Uhum. É um limbo. Você não sabe o que vai acontecer, como tá, o que pode acontecer. O Vasco teve a pachorra de projetar e priorizar a Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu só me apego ao torcedor, né? Porque é um time nacional, e aí não tem jeito. Se você passa anos e anos e anos e anos e anos do jeito que está o Vasco, a tendência é que a sua torcida pare de crescer ou diminua, né? Porque o menino que nasce no Rio de Janeiro, nos últimos 12 anos, como que ele vai escolher torcer para o Vasco? Não tem nenhum alento, né? Então é impressionante a incapacidade da gestão. Lamento pelo Pedrinho, que o discurso é uma coisa, na hora do comando é outra. É difícil, dá para entender que é difícil, mas com o Fernando Diniz vai ser isso aí, cara. O time é capaz de acertar uma e o resto, né, vai ficar batendo a cabeça. Um time completamente perdido, marcando mal, jogando errado. E o Corinthians, concordo com o Versa, jogou muita bola, jogou bem, né? Jogou mais que o Vasco, mereceu o resultado. E você falou de solução para o futuro, né? A solução sempre esteve lá. A solução para o Corinthians sair do buraco está na sua base, cara. É que ela foi dilapidada. Ela foi dilapidada pelos dirigentes que lá passaram. Se o Corinthians tiver um entendimento de que para o elenco esta base vai ajudar muito, ele consegue achar um caminho, né? Solucionar é difícil porque o negócio é muito grande, é muito alto, né? Mas com o tempo é possível você sair. Eu gosto muito desses meninos da base do Corinthians, acho que eles têm muita personalidade, acho que passa daí a solução para o Corinthians, né? Já que você vai ficar em 10º colocado, 11º, 9º, que seja com uma base e que esses jogadores possam criar casca e possam lá na frente ser um ativo de venda para começar a colocar o time nos eixos novamente. A gente, comparando com o rival, eu não vou esquecer isso, eu não esqueço. Isso é um fato histórico. Muita gente atribui ao Vanderlei Luxemburgo o aparecimento dos meninos lá no Palmeiras, né? Danilo e tal, né? Os 3 porquinhos, né? O menino, o Danilo, enfim. Mas o Vanderlei Luxemburgo teve o grande mérito de fazê-los, dar confiança a eles, colocá-los em campo, ganhar o estadual e tal. Aquele jogador que não estava para subir, né? Era o Danilo, ele tem esse mérito, ele cara, foi lá, eu não quero ver o Vanderlei no Corinthians nunca mais, mas ele tem esse mérito, ele fez isso no Corinthians, a gente eliminou o Boca em La Bombonera só com molecada.
Não é que você gastou 500 milhões. 500 milhões era quase a receita toda do clube. A herança de Alexandre Matos. Por isso que ele saiu do Palmeiras e o Maurício trouxe o Barros para colocar o algodão nos cristais. E a partir daí se conhece esse movimento que a gente está vendo agora do Palmeiras. Então, a solução para o Corinthians está posta, está aí, está colocada. É claro que você tem que ter um pouco de equilíbrio nisso, né, para não ir para a segunda divisão, que é um risco que você corre quando você tem um elenco com muitos jovens, né? Mas muito interessante o que eu vi ontem. Relativizo a vitória por causa do Vasco. Foi um negócio assim. Tava 2-1, você olhava pro time do Vasco. Falava, o Corinthians jogou muito, cara. E o Corinthians pega time ruim. Não sai já pegou time piores que esse e não jogou desse jeito. A bola não chega no ataque. A marcação. Se vocês repararem, no terceiro gol do Corinthians, o segundo, né? Foi o chute de Garro, de fora da área. Vocês vão ver. Acho que é agora o lance, ó. Dá uma olhada. Ó. Não, esse é o lance do Vasco. Daqui a pouco vai aparecer o lance aí, eu vou pontuar para vocês terem uma ideia do nível de desorganização da defesa, do sistema defensivo do Vasco. É uma coisa que não é espantosa, porque é um pouco característica, né, do trabalho do Diniz. Ele tem dificuldade, o Vasco tem dificuldade, né? Tá, mesmo assim teve estreando o reforço ontem, né? Parece ser um jogador interessante. Parece ser. O Corinthians perdeu ele por conta do transfer ban. Eu não conhecia. Estava na frente na negociação, o empresário falou, cara, vocês não podem escrever, eu tenho outra proposta, estou indo para outro lugar, tá bom. Fazer o quê? Como que é o nome do jogador? Eu esqueci. É um colombiano. Colombiano, parece ser bom jogador. Parece ser um jogador interessante, continua contratando, né? E a sina do Vasco é essa, é brigar para não cair no Campeonato Brasileiro e apelar para, sei lá, o eterno português, talvez, o gol, ó, dá uma olhada. Olha a defesa do Vasco. Olha a defesa do Vasco. Cara... O Andrés Gomes. O Andrés. Não tem nenhum posicionamento correto de defesa. O time todo penso, 5 jogadores, o Corinthians tem 6. É um negócio espantoso, sabe? O primeiro gol, para mim, tem até uma coisa pior. E aí, lá do estádio, eu falava assim, será que o Diniz não está percebendo? O que aconteceu? A saída de bola do Corinthians, se você deixar o André Ramalho sair com a bola, ele vai encontrar passe entre linhas o tempo inteiro. E ele começou a fatiar e achava mais um. O primeiro gol, o Bidu tá lá na esquerda e ele... É uma fatiada linda, assim, de 50 metros. Esse é só uma vez, Massa. Ele fez isso umas 6 vezes. E eu falava, será que o Diniz não vai cortar essa linha de passe? Porque não é possível. Eu vou dar um exemplo. Na Copa do Brasil, o Dorival tinha Murilo, que hoje está na Premier League, esse que eu falei, e tinha o Gil. O que o Dorival fez pelo São Paulo? Caleri, Murilo. Murilo tinha um passe absurdo. E o Caleri não deixava o Murilo sair. E a bola com o Gil. E não acontecia nada. E a bola, olha lá, ó a fatiada que ele dá. E era o André fatiando o tempo inteiro. E aí a discussão lá com o menino do Vasco, do Diniz, era uma cobrança em cima do perde-pressiona, que eu acho que aí que tá. Ou o Diniz, que a minha cabeça lá em cima, olhando a tribuna, falou, o Diniz não tá percebendo, não tá fazendo essa marcação. Só que depois da confusão, eu acho que ali era... Cara, eu falei pra você, não deixa o André sair com a bola, faz esse perde-pressiona direito, e aquilo irritou ele, porque o menino não fazia o perde-pressiona, não tirava, não cortava a linha de passe. Tome o André pra um lado, o André pro outro, o André pra um lado, o André pro outro, e acho que ele se irritou e pegou o menino, e aí depois a gente pode falar sobre esse tema. Mas esse lance do segundo gol, mas o primeiro me chama mais atenção, porque quem estava no estádio via o André está com a liberdade, está fatiando para tudo que é lado. Que defesa do Hugo é pra esse ano. Ninguém cortava. O primeiro gol mostra exatamente isso. Ele acha o Bidu em 50 metros de um passe do outro lado, do lado esquerdo. A gente vai falar já da questão do Diniz, né? Ele se irritou com o Ryan e tudo mais. Depois falou que as vaias foram merecidas, o time não jogou nada. Falar um pouco do Vasco. Mas, Vessa, só queria que você desse um panorama da eleição aí que acontece no Corinthians. São 3 candidatos, o Roxy Tadini, o atual presidente interino, que é o Osmar Stabile, e também o André Castro. André Castro, que é o empresário dos $1 bilhão lá.
Tem algum cheiro do que pode vir por aí ou é uma incógnita absoluta? Tudo pode acontecer. Como serão só os 300 conselheiros, então o que a Osmar tá eleito, torcida eu pensa, até o que os sócios pensam não vale nada. O que valeu nesses últimos dias foram os almoços, café da manhã, jantar, café da tarde. A gente pensa, filho, não vale nada no Corinthians, infelizmente. Entre essa galerinha, porque você faz o conchavo é mais fácil, é um nicho muito pequeno de pessoas e aquelas 25, aquelas 8 chapinhas de 25, às vezes você conversou com o líder da chapinha, ele já falou com os outros 24 e você numa tacada só conseguiu praticamente 25 votos. O que eu acho assim, normalmente quem está com a máquina na mão, quem é o cara da máquina, isso acontece um pouco lá no governo, em Brasília, ele tende a ser favorito. Porque o Osmar está com a máquina na mão, ele é o presidente. Então, se ele quiser propor ou oferecer cargos, para ele tá na mão dele. Ele vira pro Márcio e fala, aí, Márcio, seguinte, o diretor administrativo é nós, hein? Tamo aí, tá? Seu voto é meu? Tem um assessor aqui também, sempre trazer mais outro, tem uma vaga para assessor também. Ô, Tirone, tem um diretor social aí, topa? Ô, diretor social, legal. Ô, Arnaldo, ó, seguinte, diretor da base, hein? Pô, tem aqui. Ou seja, quem está com essa máquina na mão para distribuição de cargos de assessores e de diretores, na teoria, sempre vai ser, para mim, o favorito. Então, por isso que eu acho que o Osmar é o favorito. Não sei se vai ser uma coisa de lavada, mas para mim ele vai ter até uma margem ali de vitória. O Cittadini tem um conhecimento interno lá do clube e o André trouxe esse lance da proposta, era uma bala de prata que ele tinha ali na agulha, seguiu falando dela, a imprensa foi atrás, descobriu algumas coisas, não é banco, é uma factory, enfim, aí deixou ali muita coisa no ar. Mas a dificuldade é essa, são só os 300 conselheiros, 100 vitalícios, 200 trienais, não acho que vão aparecer os 300. Tem muita gente com problema ou de já uma idade avançada, outros de saúde, tem gente viajando. Eu acho que vai aparecer mais ou menos entre 250 e 260 votantes. O Vessone vai falar noite, então, no Parque São Jorge, sai ou não sai do Corinthians? Presidente que vai ocupar o mandato tampão, estamos aí quase em setembro, estamos falando de um ano e 3 meses. E eu espero só que passou o impeachment, passou isso daí, como o Dorival mesmo disse na coletiva, que a gente possa ter paz, pelo menos política, e lá no final do ano que vem, né, todo mundo se vê, aí sim, cada um vai lutar de novo, as chapas todas, vamos lutar, todo mundo querendo ser presidente para mais 3, beleza, mas deixar o clube viver um pouquinho aí em paz nessa parte política e pelo menos até, sei lá, setembro do ano que vem, um ano, que aí nos últimos 3 meses a eleição de novo vai pegar firme para mais 3 dentro dos sócios normais, uma eleição normal. Mas pelo menos no próximo ano, seja qual for o vencedor, que tenha pelo menos traga um pouco de paz aí, que tem muito furo na parede para fechar, né? Transfer ban, Ave Maria, e haja furo, do Memphis, tem tanta coisa para resolver. O que tem a situação do Memphis? Vai sair? Não, a situação do Memphis é que o Fabrício Romano, que é aquele repórter internacional, de mercado, tal, o mais conhecido no mundo, deu que o Memphis tem 3 já ofertas, ou sondagens, ou perguntas de 3 clubes europeus e que num primeiro momento não fechou as portas para ninguém. Desses 3, uma multa baixa, né? A multa é de 10 milhões de euros, sendo 5 milhões para ele, 5 milhões para o Corinthians. Claro que o Corinthians pode falar, tá bom, só assim, o Memphis, me dá seus 5, que aí eu te libero mais fácil ou não. O Corinthians, a princípio, não gostaria de perdê-lo, mas depende, acho Como é que o jogador vai ficar com metade do direito que pagarem para ele? Porque ele estava livre, né? Ele é livre. Então, quando você mas não é só no Corinthians. Contrata um jogador todos livre... os times, quando pega um jogador livre, exemplo, acontece isso, cara. Quem que foi? Do Roger Guedes. Estava livre, saiu da China. Falou, eu vou pro Corinthians. Você só tem 40, 60 é meu. Aí o Corinthians fala, entre ter o cara e ter 40 e não ter o cara,
às vezes você abre mão, você tá sem dinheiro e aí abrir mão. Você falou tudo. É isso, porque aí você não se impõe, né? Infelizmente. O Roger Guedes foi isso. O Roger Guedes, a hora que ele quis, o Corinthians pegou, foi 10 de euros. O Corinthians ficou com 4 e o Roger com 6. O Roger ficou com a parte maior, mas estava livre no mercado. Você não precisou pagar para o time chinês naquela época. E o Memphis, mesma coisa. Estava livre e falou, ok, eu vou, a multa é essa, 10 milhões, 5 para você, 5 para mim, caso pinte antes da hora. E agora vamos tentar entender. Chegou o momento do Corinthians pagar aquele primeiro ano dele, né? Então tem o primeiro, tanto de luva quanto de bônus de assistências e gols, é agora. Tem que pagar agora em agosto. Tá dando mais ou menos 12 milhões de reais entre luvas e o que ele tem de bônus. E tem que pagar essa parte aí também. Eu não sei se também pode ser alguma coisa, sabe aquela coisa do empresário, como sabe que o Fabrício é um cara importante no mercado, falou, Fabrício, seguinte, eles têm que pagar uma grana aí, já fala que tem 3 propostas, aquela coisa toda, tal, a pressão já vem, o presidente se incomoda, corre para pagar, não sei também, essas coisas de mercado são sempre muito complicadas, os empresários jogam muitas vezes as informações do jeito que eles querem também. Mas é isso, está colocado, a janela está aberta, é o único contrato dos caras mais importantes do país que vazou, então a gente sabe todos os detalhes, inclusive, por exemplo, que a multa é 10 pau só. Isso aí, Vessone trouxe aí várias coisas, né? Primeiro sobre o jogo, eu já falei, né, ali atrás, e eu acho que o Corinthians merecia ganhar demais. Para mim, melhor em campo, Guinegão, depois Matheus Bidu, e depois ali veio meio que nivelado o Gustavo Henrique, Breno Bidon, Mateuzinho, eu acho que nivelou ali todos, o Garro que entrou, o Kaique, eu acho que nivela os outros ali, jogou bem. Para mim, o pior em campo, o Félix Torres conseguiu jogar 5 minutos ser o pior em campo. E depois o André Ramalho, apesar do Vessone ter falado bem dele, ele realmente achou bastante passe vertical, tanto pro primeiro gol, mas pelo amor de Deus, cara, ele fez um pênalti infantil, ele perdeu uma bola, aquela bola que o Hugo defende, pega no travessão, foi culpa totalmente do André Ramalho. Igual o Kaká chama ele, né? O famoso morde fofo. Nossa, cara, o André Ramalho não dá, cara. Eu sei que ele acha essas bolas invertidas, realmente ele tem um bom passe de saída, às vezes erra uns passes horríveis, mas às vezes acha uns passes bons, que foi no caso do primeiro gol, mas não dá. A parte política, pra mim, o Osmar já ganhou, o que é triste, mas fazer o quê? Não tem também, é tudo triste, o André Castro é uma aposta, aí eu iria de André Castro, o Cittadini é o pior dos piores pra mim, e o Osmar continuar do jeito que tá aí, vai fazer o quê? Aí vamos ver se pra 26 aparece alguém bom aí, tomara, né, por fim de 26. Talvez seja até o próprio André Castro. E sobre o Memphis, cara, não gostaria que ele saísse, mas se sair e o Corinthians fazer bom uso desses 5 milhões que chega, paga ali diminui a folha salarial, e consegue fazer uma contrataçãozinha boa ali, vale a pena, mas eu gostaria sim que ele ficasse. Beleza? Valeu aí, pessoal. Meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa no comentários sobre todos os assuntos aí, o que vocês acham. E é isso aí, tamo junto demais. Fui!